Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser fiéis dispenseiros de Deus. E como fiéis dispenseiros de Deus, como nós devemos falar as palavras de Deus. Nós somos aqueles que guardam os mistérios de Deus. Aqueles que guardam as coisas do reino de Deus. Então, como esses dispenseiros que cuidam da dispensa, nós somos aqueles que devem falar também as palavras de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Primeira epístola de Pedro 4, de 7 a 11. Amém? Glória a Deus. Diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aleluia. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejam só, irmãos, o apóstolo Pedro fazendo uma série de chamadas aqui, uma série de informações para a igreja, chamando a atenção da igreja sobre algumas coisas que os irmãos estavam passando e como eles deveriam se comportar, como eles deveriam agir nesses momentos. E eu creio que esses momentos que nós estamos vivendo hoje, essa palavra, ela encaixa perfeitamente, porque ela fala a respeito do tempo do fim. Ele diz, olha, o tempo do fim está próximo, já está próximo, o fim de todas as coisas. Portanto, o que nós devemos ser? Devemos ser sóbrios, devemos vigiar em oração. Sabe, cada vez mais o mundo está empurrando as pessoas para longe de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e esse mundo que jaz no maligno está empurrando as pessoas para longe de Deus. De que forma? Cada vez mais cria entretenimento. Cada vez mais são jogos de luzes, cada vez mais são coisas atrativas. Para quê? Para desviar as pessoas de buscarem a Deus. Hoje já se fala isso pelos médicos, pela ciência, de que há uma chuva, desencadeada uma chuva de hormônios no nosso cérebro tão forte que as pessoas ficam viciadas naquilo que sempre tem que ter uma cena mais impactante, tem que ter alguma coisa mais que chame mais atenção, porque as pessoas vão perdendo o interesse pelas coisas muito rápido. Você vê que hoje em dia as pessoas não têm mais paciência para sentar, assistir um filme de 2 horas, não. Elas têm que ver um vídeo ali de 10 segundos no máximo e aquilo ali já viu, já passou e já acabou e vai para outro. Quantas pessoas não têm paciência para escutar uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus que dure um pouco mais, meia hora, 40 minutos, eles não têm paciência. Eles estão sempre a 1000 por hora. E o que Pedro fala aqui? Olha, sede, portanto, sóbrios. Sóbrio é o contrário de estar bêbado ou sem a noção. Seja sóbrio, seja firme, tenha um pensamento lúcido. E vigie em oração. Cada vez mais as pessoas têm mais dificuldades de orar. Nós vemos pessoas com mais dificuldades de orar. Pessoas, eu estou com dificuldade de orar. Por quê? Claro, orar é se aquietar. Orar é acalmar a alma. Orar é se colocar diante de Deus numa situação de humildade,
e tranquilidade. E hoje o que é mais difícil é encontrar tranquilidade para as pessoas, porque elas estão tão agitadas. Mas esse é o conselho para esses últimos dias. E ele fala, acima de tudo, ou sobretudo, tenha um ardente amor. Não é um amor mais ou menos, eu gosto de fulano. Não é um amor, ele é legal. Não, tenha ardente amor uns para com os outros. Ame muito os seus irmãos. Aí alguém vai falar assim, mas pastor, a Bíblia não diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria? Mas isso não quer dizer sobre mim e sobre você. Não quer falar sobre mim e você que somos a igreja. Não. Está falando do mundo. Mas alguém das igrejas também porque estão deixando se levar pelo mundo. Mas o mandamento para nós não. Tenha um ardente amor um para com os outros. Por quê? Porque o amor vai cobrir multidão de pecados. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão ávidas por desmascarar o pecado do outro, mas não desmascaram o seu próprio pecado. Estão prontos para apontar o pecado do outro, mas não expõem seu próprio pecado. Quantas pessoas estão nas internets aí da vida atacando os outros, quando, na verdade, ele não está vendo o atrave que está no olho dele. Ele ataca o outro como se ele fosse o mais santo do mundo e não tivesse nenhum pecado. Pastor, mas a gente não pode concordar com o pecado. Eu não estou dizendo que você tem que concordar com o pecado. Eu estou dizendo que você tem que ter, primeiro, cumprir a palavra. Amar o teu irmão. E eu não vejo em nenhuma parte da palavra dizendo que se alguém pecar, vai para a internet e denuncia ele. Eu não vejo isso na palavra. A Bíblia tem um procedimento. Mas as pessoas estão deixando cada vez mais a palavra de Deus e a Bíblia estão seguindo seus próprios conselhos, seus próprios caminhos. E aí, olha só, há algumas coisas, mas eu quero ir direto ao ponto. Ele fala que como bons dispenseiros ou como bons mordomos, nós devemos guardar bem, administrar bem o dom que Deus deu para nós, a multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale as palavras de Deus. Eu quero falar com você sobre isso hoje. Poderia falar sobre muito mais coisas que estão aqui, mas quero falar sobre falar as palavras de Deus. Deus nos confiou a sua palavra. E a sua palavra é a palavra que criou o mundo. A Bíblia diz, disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra de Deus é a palavra que criou o mundo. Em 1 João diz que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, o verbo era Deus. Então nós somos aqueles que guardam essa palavra, somos dispenseiros, mordomos dessa palavra. E como que nós temos usado essa palavra? Nós devemos usar as palavras de Deus para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Aleluia. Use a palavra de Deus para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Se alguém falar, fale conforme ou segundo as palavras de Deus. Eu não vou falar segundo a minha palavra, eu não vou falar segundo a palavra do irmão ali, ou do ator ali, ou do cantor ali, do político lá. Não, eu vou falar segundo as palavras de Deus. Eu não vou falar o que a ciência moderna pensa, eu não vou falar do que os cientistas, os psicólogos, os sociólogos, os filósofos. Não, eu vou falar segundo a palavra de Deus. Já reparou hoje que hoje todo mundo quer parecer inteligente? E aí começa a citar filósofos, pensadores antigos. Porque o fulano de tal, que nasceu em 1800, sei lá o quê, falou isso, aquilo, outro. Eu falo segundo as palavras de Deus. Eu falo segundo a palavra do Senhor. Nós somos mordomos, nós guardamos essa palavra, nós somos dispenseiros dessa palavra. Então nós não devemos usar outra palavra, nós devemos usar a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda. Ela forma realidades. E havia uma realidade no passado, que hoje nós estamos escassos. Eu não estou falando de igrejas crescendo. Porque hoje a gente tem igrejas crescendo, templos, quantidade de gente.
Mas eu quero ver se isso aqui está acontecendo, porque isso aqui que tem que acontecer. Eu vou ler com você aqui agora. Atos 12, 20 a 24. Diz assim: E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e, comido de bichos, expirou. Triste fim de Herodes, né? Mas olha o versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Esse é o destino da palavra, irmãos. Por que hoje nós vemos templos crescendo, igrejas crescendo, mas nós não vemos a palavra de Deus crescendo? Cada vez menos, é menos palavra nas mensagens, é menos palavra nos cânticos, é menos palavras na boca dos crentes. Os crentes estão citando qualquer outro tipo de coisa, estão citando coaches, estão citando filosofias, mas não estão citando a palavra de Deus. Quantos até hoje estão considerando a palavra de Deus como ultrapassada, que tem que ser atualizada? Ah, não, nós temos que ver uma outra forma de falar isso, porque isso aí já está ultrapassado. Nós estamos aqui como bons dispenseiros e bons mordomos da graça de Deus. Nós falamos conforme as palavras de Deus. Agora deixa eu falar com você sobre como essa palavra age. O mundo não conhece isso. Mas comece a declarar a palavra na sua casa. Comece a declarar a palavra sobre a sua saúde. Comece a declarar a palavra sobre a sua cidade, sobre a sua rua, sobre os seus vizinhos, sobre a sua família. Comece a falar aquilo que Deus falaria. Estabeleça o reino de Deus aonde você vive. Comece a dizer: olha, a minha vida vai prosperar segundo a palavra de Deus. A minha casa vai prosperar segundo a palavra de Deus. A minha família vai ser abençoada segundo a palavra de Deus. Nós vamos ver a vontade do Senhor se cumprindo nessa terra. E a vontade do Senhor com respeito a nós é pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. É isso que diz a palavra dele. Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é salvação para aquele que está perdido. A palavra de Deus é cura para aquele que está enfermo. A palavra de Deus é levanta aquele que está abatido. Aleluia. Glória a Deus. Nós não devemos falar conforme o mundo, não, irmãos. O mundo diz: acredite no seu potencial. Você é alguém que tem valor porque você tem um potencial. Porque não. Eu tenho valor porque o Espírito Santo de Deus se move em mim, porque Ele está em mim. É Deus que me dirige e eu sou o mordomo, dispenseiro das palavras de Deus e eu devo falar conforme a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso? Essa palavra é curta e objetiva. Vamos falar conforme a palavra de Deus. O mundo está tentando apagar a palavra de Deus, mesmo dentro das igrejas. Acorda para isso. Sede sóbrio. Vigiai. O fim está próximo. Vamos declarar a palavra de Deus. Introduza, use, cite, fale. Coloque a palavra de Deus dentro da sua casa. Não vá por esses vídeos de internet que falam aí que, não, agora é tudo mais moderno, né, pastor? Isso aí está muito atrasado. Não, a palavra de Deus é a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Aleluia. Eu poderia ficar falando aqui, irmãos, a tarde toda, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você não vai viver de acordo com o mundo, mas você vai viver, a sua família vai viver de acordo com a palavra de Deus. E você vai falar de acordo com a palavra de Deus. Sobre essa situação que você está vivendo agora difícil, fale de acordo com a palavra de Deus. Não fale de acordo com a circunstância, não, porque essa circunstância ela é toda influenciada pelo maligno para nos distrair e nos destruir. Mas nós estamos aqui como dispenseiros da palavra de Deus. Aleluia. Vamos orar? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero liberar uma palavra sobre o teu povo. Pai, que eles não serão, ó Pai, levados com o mundo de forma alguma. Mas eles vão falar a palavra de acordo com as palavras que o Senhor fala. Eles vão falar de acordo com as palavras de Deus. Eles vão viver de acordo com as palavras de Deus. A casa deles vai ser abençoada de acordo com a palavra de Deus. Pai, a vida deles. Pai, os projetos deles de acordo com a palavra de Deus. Eles vão viver para a tua glória. Aleluia. Pai, entra agora em cada casa, em cada lar, entra agora em cada local. Pai, agora em nome de Jesus, quebra as cadeias. Pai, essa pressão mundana, joga por terra agora, meu Deus, e traz libertação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós declaramos a palavra do Senhor, a palavra de cura e de restauração nessa tarde, onde milagres acontecem, onde coisas extraordinárias acontecem pelo poder do Senhor. A tua palavra vai crescer e vai prosperar e vai se multiplicar. Nós cremos nisso, estamos aqui para isso, para declarar essa palavra, para que ela cresça e seja multiplicada para a glória do nome do Senhor. Que o meu irmão agora e a minha irmã receba a tua bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.